Salmo de número 119, do verso 129 até o verso de número 136. Salmo 119, Salmo 119, do verso 129 até ao verso de número 136. Nós vamos ler todos juntos a palavra do Senhor, que diz assim: Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firmas os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Torrentes de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. O salmista se entristecia e chorava, porque os homens não guardavam a lei do Senhor, mas para ele a lei do Senhor era muito preciosa. E ele pede: Senhor, faz resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Ele queria aprender da palavra mais do que tudo. Que nós desejemos aprender da palavra mais do que tudo. Que peçamos perdão por todas as vezes em que negligenciamos a santa palavra do Senhor. Nós vamos orar e pedir a Ti, Isa, para nos dirigir a Deus nessa oração de confissão. Pedir para que ela erga a sua voz e nos dirija ao Senhor nessa oração de confissão. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por este dia, Senhor Deus, por tua saúde, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui de pé para ouvir, Senhor, a tua palavra. Nesse momento eu venho te pedir, Senhor, perdão por tudo que nós temos realizado, Senhor, pelo que nós pecamos com ações e também no pensamento, Senhor, para com o nosso próximo e para contigo, meu Deus. Que o Senhor possa estar nos perdoando, possa estar abrindo a nossa mente para que nós possamos ver onde nós temos falhado, para que possamos procurar melhorar sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versos 32 a 35. Atos, capítulo 4, versos de 32 a 35. Fala da comunidade cristã. E o texto diz assim, quando você encontra, da comunidade cristã. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhuma necessidade havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Queridos, eu quero falar de igreja com os irmãos. A palavra igreja significa mesmo assembleia, ajuntamento. E Jesus nos chamou de igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é o organismo vivo de Cristo. E a igreja, nesses dias em que nós não podemos nos reunir no templo, ela às vezes se sente entristecida e ela sente falta do templo. Eu sinto falta do templo, eu sinto falta da comunhão dos irmãos. A gente sente falta dessa comunhão preciosa que a gente recebe em Cristo Jesus. Faz falta para a gente. Mas e aí? O que nós temos para aprender com tudo isso que a gente está vivendo nesses dias? O que a gente tem para aprender com tudo isso que a gente vive nesses dias é que nós somos igreja e devemos ser onde quer que estejamos, exatamente como a igreja primitiva. O Senhor espera que sejamos igreja na nossa casa, na sociedade,
com o nosso vizinho. Nós somos a igreja. O lugar onde nós nos reunimos é o templo. Algumas coisas a igreja primitiva nos ensina. A primeira delas é que precisamos ser igreja em todo lugar que estivermos, em cada lugar que estivermos. E precisamos dar bom testemunho da palavra. Então nós não precisamos nos reunir, pastor, não foi isso que a gente disse. Mas enquanto a igreja não tinha templo, ela se reunia de casa em casa e ela se reunia na sinagoga. Quando os judeus os expulsaram das sinagogas, eles se reuniam em casas. Eles não deixavam de ser igreja. Não tem como não haver uma instituição igreja. Ela continua e continuará existindo. Nós precisamos de uma igreja que seja uma instituição. E de qualquer maneira, um dia ela se torna uma instituição. Ela pode começar como um pequeno grupo familiar, mas ela vai se desenvolvendo, vai tendo necessidades, e à medida que isso acontece, ela acaba se tornando uma instituição. Não tem jeito. E nós vemos isso em Atos dos Apóstolos. Os discípulos eram uma liderança de uma instituição. Essa instituição começa a se reunir com frequência, diariamente. Ela cresce, 3.000, 5.000, depois Lucas perde a conta. Ela segue cumprindo o seu propósito de ir e pregar o Evangelho. Quando ela fica parada, estagnada em Jerusalém, para que ela cumpra o ID, o Senhor permite que haja uma perseguição. Então a morte de Estevão, o nosso diácono Estevão, começa a espalhar a igreja. Mas a igreja já estava instituída. Barnabé dá uma oferta para a igreja. Ananias e Safira ofertam, falam mentira, mas são bonitos por isso, mas existe ali uma instituição, a igreja, que estava sendo conduzida pelos apóstolos. E a igreja começa a crescer, ela tem problemas. Em Atos 6 a gente vê uma igreja que os crentes helenistas, eles não estavam sendo assistidos, as viúvas não estavam sendo bem assistidas. Aí institui-se os diáconos, a igreja vai se institucionalizando, mas ela continua crescendo. E ela não perde essa visão de que cada crente é igreja, e cada crente precisa cultuar o Senhor na sua casa, e não só no templo, e cada crente precisa ser um evangelista. Estevão é morto, a igreja começa a ser perseguida, Saulo persegue a igreja, e a igreja se espalha. E cada crente vai para um lugar, e lá ele continua a ser igreja, e ele institui uma nova igreja, e a igreja continua a crescer. O que nós estamos sendo lembrados nesses dias é que nós somos igreja onde estivermos, e precisamos ser igreja aqui, onde estamos. Cada família precisa ser uma igreja. Se reunir, fazer seu culto doméstico, ler a Bíblia, evangelizar o seu vizinho e usar esse momento para, quem sabe, trazer o seu vizinho a Cristo. Quantos trabalhos nós já tivemos ao longo da história que começaram na casa de irmãos? Hoje em dia as pessoas gostam de chamar isso de células e ter algumas coisas diferentes que não estão lá na palavra, mas nós já tínhamos isso antigamente. A gente chamava isso de ponto de pregação, que começava na casa de um irmão, ou de uma reunião familiar. Quantas congregações se tornaram igrejas, mas antes de tudo isso, começaram na garagem de um irmão. Na verdade, nós estamos sendo lembrados agora do sacerdócio universal dos crentes. Todo crente precisa ser um sacerdote de Cristo. Sumo sacerdote é só Jesus, mas todos os crentes são sacerdotes de Cristo, que precisam evangelizar, precisam pregar o evangelho, precisam orar pelos outros, orar pelo seu vizinho, orar pelo seu amigo, orar pelo seu parente. Precisa adorar o Senhor em casa, em família e quem sabe com os vizinhos. Precisa espalhar a sua fé. Isso a igreja primitiva aprendeu. Aprendeu com os apóstolos e depois aprendeu com a perseguição. Nós não estamos sendo perseguidos agora. Nós estamos sendo assolados por um vírus aí, né? Há quem questione, talvez não estejamos sendo tão assolados assim, mas o fato é que fomos postos em quarentena, fomos postos em reclusão social, qualquer que seja o nome, estamos em casa. Estamos em casa. E em casa precisamos ser igreja. Você ouviu um barulho porque está ventando, quem sabe virar a chuva, né? E bateu uma porta aqui. Mas quem sabe nós aprendamos agora. Quantas vezes, talvez o seu pastor tenha falado com você, ou eu mesmo tenha falado, já falei com quantas pessoas, que grupos familiares são um caminho, relacionamento é um caminho, começa na família da gente, e quando tudo isso terminar, o templo terá sido desvalorizado? Não. A instituição terá sido desvalorizada? Não, ela vai sobreviver.
Quando tudo isso terminar, nós esperamos ter uma igreja mais forte, um templo mais cheio de pessoas, porque cada crente está evangelizando seu amigo, seu vizinho, cada crente está falando de Jesus para o seu filho, está evangelizando a sua casa. Então, nós podemos ver a diferença que isso fará. Quem sabe, ao término de tudo isso, teremos centenas de grupos familiares espalhados por nossa cidade, Conselheiro Pena, milhares e milhares de grupos familiares espalhados por todos os lugares, e assim teremos uma igreja fortalecida, com crentes que estão fazendo mais do que ir à igreja. Eles estão cuidando de vidas. Tem uma coisa muito especial para a gente aprender com tudo isso. Em termos de igreja, nós já aprendemos muitas coisas. Eu mesmo compartilhei um vídeo com um texto do Joel Bick, falando das coisas que a gente pode aprender com toda essa crise. A gente pode aprender e deve aprender a buscar mais a Deus, a confiar mais em Deus, a orar mais. Deve aprender que os remédios são dons de Deus, mas nós não podemos confiar mais no dom de Deus do que no doador. Então a gente falou sobre muitas coisas. Talvez estejamos tendo nossos ídolos quebrados, né? Agora eu não posso ir cuidar daquele meu esporte. Tudo isso o Bick falou. Mas em termos de igreja, o que a gente pode aprender? A gente pode aprender que cada um de nós deve ser um evangelizador. Jesus mandou que todos nós fôssemos, pregássemos o evangelho, fizéssemos discípulos. Que cada lar, ao fim desse processo, tenha se transformado numa igreja, onde se adora a Deus todos os dias. Que haja grupos familiares e que haja a nossa influência com os nossos vizinhos. Então esse tempo que a gente está recluso dentro de casa, é um tempo que a gente está desenvolvendo a nossa fé pessoal e em família. E quando isso terminar, nós vamos poder espalhar essa fé para os nossos vizinhos e amigos, convidando-os para estar na nossa casa. E depois, quem sabe, na igreja. Então a igreja, ela vai sobreviver a isso. Ela está sobrevivendo. E ela não vai deixar de existir. Nós só não estamos indo no templo temporariamente. Temporariamente. Mas a igreja do Senhor vai prevalecer. E ao fim desse processo, eu espero que cada crente se sinta igreja. Como diz o apóstolo Pedro, pedras vivas. Pedras dessa edificação preciosa. Parte do corpo de Cristo que funciona direitinho. E que cada crente tenha sido fortalecido nesses dias de reclusão, buscando o Senhor. Buscando muito ao Senhor. E ao fim desse processo, cada casa seja uma igreja. Cada família seja uma igreja. E cada família seja uma agência do reino de Deus espalhando a fé. De tal maneira que nossos templos não caibam mais, porque a igreja está sendo igreja. Que Deus abençoe nossas vidas, que seja como nós estamos aprendendo em Atos dos Apóstolos, que a graça do Senhor esteja sobre nós. A igreja sobreviveu a perseguições, desde os tempos dos judeus, passando pelo apóstolo Paulo, que foi um dos maiores perseguidores. A igreja sobreviveu às perseguições todas que ela teve sobre si. A igreja sobreviveu a outras pestes. A igreja sobreviveu a outras doenças. E a igreja vai sobreviver a isso também. Nós, igreja, sobreviveremos. E estaremos de pé aqui para continuar a espalhar a fé em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosa e ricamente. Em nome de Jesus. Vamos ser igreja? Vamos viver igreja? Vamos ser igreja, cada um de nós, vamos ser igreja, a nossa família, vamos batalhar para que cada membro da nossa família seja igreja. E quando a reclusão passar, vamos ser igreja na casa das pessoas ao nosso redor, junto com os nossos amigos, espalhando a fé onde estivermos. E talvez um dia você esteja num lugar onde não haja templo nem igreja. Onde é que vai começar a igreja? Em você. Ela vai começar em você. Que o Senhor nos abençoe. E que sejamos igreja, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Pedi a Giane para nos dirigir a Deus de oração, clamando para que sejamos verdadeiramente igreja do Senhor Jesus. A graça dele esteja sobre nós. Em nome do Senhor, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais este momento, Pai, que estamos em torno da Tua Palavra. Amém, Senhor. Aprendendo, Pai, um pouco mais sobre o Senhor, na palavra do Senhor, Pai. Verdade. Obrigado por estarmos reunidos em família. Obrigado. E também podendo reunir com irmãos da igreja aqui, Sim. na Simonton. Amém, E em Jesus. diversos lugares, ó Deus, podendo participar deste momento devocional conosco, Pai. Louvamos. Oh, Pai, que onde quer que nós sejamos uma igreja forte, que busque
testemunhar do Senhor Jesus onde quer que esteja, ó Pai, no seu lar, com seus vizinhos, no seu trabalho, na escola, com os nossos meninos estudantes. Meu Deus, que sejam pedras vivas mesmo do Senhor, espalhadas por onde quer que esteja, Pai. Oh Deus, nos fortaleça e nos use, oh Deus. Pai. E cuida, Pai, de cada coração neste momento que estamos passando, que o Senhor está nos fortalecendo e fortalecendo a nossa fé dia após dia, Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos caminhando para o fim desse momento devocional, mas nós ainda vamos cantar um hino, pedindo ao Senhor o fortalecimento da sua igreja. Nós vamos entoar o hino de número 299, eu ainda vou orar. Depois a gente tem os avisos finais, as coisas finais. Oi? Tem pedido de oração. Tá, a gente vai orar, né? Tem pedido de oração. A gente está me informando que tem pedido de oração. E aqui no chat do YouTube tem 3, 4 recadinhos que eu não estou conseguindo ler, né? Mas a gente vai ver depois, tá bom? Vamos entoar o hino de número 299? Vamos lá? Fortalece a tua igreja, ó